Há alguns anos atrás, eu e a Mônica, minha esposa, e o pastor Isaac e a Aline, na época nós não tínhamos filhos, nós decidimos fazer uma viagem para o sul do nosso país. E fomos até Gramado, uma viagem muito agradável. E eu lembro que nós ficamos hospedados numa pousada muito bonita, ficava no alto de uma colina, e nós tínhamos uma visão muito privilegiada ali. Foi realmente uma viagem muito agradável. E passaram-se alguns dias da nossa estadia ali. Eu lembro que nós estávamos dormindo, eu e a Mônica num quarto, o pastor Isaac e a Aline em outro quarto. De repente eu fui acordado pela Mônica. E ela estava aparentemente bastante assustada. E ela disse: amor, eu fui ao banheiro e eu vi uma aranha gigante. E aí, poxa vida, eu imaginei, qual deve ser o tamanho dessa aranha? Eu falei: não, amor, tudo bem, daqui a pouco ela vai embora. Só que a Mônica estava muito incisiva naquela noite. E ela me chacoalhou. E aí eu olhei para ela. E mesmo o quarto estando umbreu, eu pude ver o clarão dos olhos da Mônica. E ela disse: amor, você não está entendendo. A aranha é muito grande. E aí eu percebi que ela estava meio chorosa. E aí eu levantei, acendi a luz, e ela estava de fato chorando. Eu falei: meu Deus, que monstro é esse que está no banheiro da nossa pousada? Então eu fui lá no banheiro ver, ali meio não acreditando de que de fato aquilo ali era realmente algo que eu devesse me preocupar. Então eu abri a porta e vi a aranha. Meus irmãos, a aranha era de fato muito grande. E eu pensei: então eu preciso matar essa aranha. Mas eu não posso agora me atracar com essa aranha aqui, porque senão o pastor Isaac e a Aline vão achar que eu estou agredindo a Mônica. O que eu faço aqui agora? Então eu me enchi de coragem e liguei para o pastor Isaac. E liguei para ele 1, 2, 3 vezes, mas o pastor Isaac não me atendia. E eu não acredito que eu estou passando por isso. Eu não posso crer que eu estou passando por uma situação dessa. Então eu bati na porta do pastor Isaac e ele abriu a porta. E vocês podem imaginar o pastor Isaac quando acorda. E eu disse para ele: pastor Isaac, na verdade ele não era pastor ainda, eu disse: Isaac, tem uma aranha gigante no banheiro. E ele disse com a voz grave: sério, meu? Enfim, irmãos, nós então nos propusemos ali a matar aquela aranha. E foi necessário bastante coragem, porque de fato, irmãos, a aranha era muito grande. A Mônica chorando num quarto, o Isaac controlando a Aline no outro: calma, fica aí, está tudo sob controle. Mas foi uma situação muito cômica. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque foi um momento que foi necessário que nós usássemos ali de coragem, numa situação adversa, para matar aquela aranha. E hoje nós falaremos não sobre as minhas aventuras em Gramado, mas nós falaremos sobre coragem em momentos de adversidade. Eu quero que vocês abram, por favor, as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. No capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 12. Nós nos concentraremos apenas no versículo 8, na exposição dessa noite, mas nós vamos ler até o versículo 12. Veja o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 12. Diz assim:
Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos ler novamente o versículo 8, que diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, hoje nós aprenderemos que o servo fiel é corajoso. O servo fiel é corajoso. E com base no versículo 8, nós vamos ver 4 qualidades, ou 4 atitudes que qualificam um servo como alguém corajoso. E a primeira qualidade, ou o primeiro elemento que qualifica um servo como alguém corajoso, é que ele prega o Evangelho. Bem, o apóstolo Paulo, usando de uma didática muito inteligente, ele inicia, como é de costume do apóstolo Paulo, inicia a sua carta com uma saudação e depois com uma ação de graças. Ele passa então a elogiar Timóteo, ele passa a destacar pontos positivos de Timóteo, sobretudo questões relacionadas à sua conversão e à sua fé verdadeira, à sua fé genuína. E depois de destacar esses elementos positivos do perfil e do caráter de Timóteo, Paulo então passa a exortá-lo e a encorajá-lo. Os irmãos devem se lembrar das últimas vezes que eu estive aqui falando sobre esta carta, que o contexto de 2 Timóteo era um contexto que envolvia inclusive perseguição. Nero havia decretado que a religião cristã era uma religião ilegal. E, portanto, o contexto ali que permeava essa carta era realmente um contexto de perseguição. O apóstolo Paulo, preso, então, na prisão mamertina, diferente da prisão domiciliar em que ele esteve em outras ocasiões, ou em outra ocasião, ele estava agora preso numa masmorra, numa prisão chamada prisão mamertina. E o apóstolo Paulo, ele tem um certo senso de urgência. Senso de urgência porque ele estava prestes a morrer, ele sabia disso. Ele sabia, os irmãos, na medida em que forem lendo essa carta, e eu quero estimular vocês a fazerem isso, os irmãos vão perceber um tom de certa urgência do apóstolo Paulo, um tom de despedida dele também, porque ele sabia que, de fato, ele estava prestes a morrer. E então ele escreve a Timóteo, dando algumas instruções e encorajando aquele jovem pastor a assumir parte do seu ministério, parte do ministério do apóstolo Paulo. Claro, não como apóstolo, como pastor agora, mas Timóteo deveria dar continuidade no trabalho realizado pelo apóstolo Paulo. Então, quando nós chegamos no versículo 6, o apóstolo Paulo diz: por esta razão, pois, te admoesto. Ou seja, pelo fato de você ser um crente verdadeiro, um crente não fingido, que tem uma fé não fingida, eu, por essa razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. E Paulo passa então a encorajar o jovem Timóteo a exercitar o seu dom, a exercitar o dom que Deus havia dado a ele. Certamente o dom de pastorado, o dom de exercer o ministério pastoral. E no versículo 7 ele diz: porque Deus não nos deu
ou não tem nos dado espírito de covardia. Você deve, então, eu quero admoestar você, Timóteo, a reavivar esse dom que existe em você, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Você não precisa temer, não precisa ter medo, você precisa avançar. E finalmente, quando chegamos no versículo 8, ele diz, não te envergonhes, portanto. Outras traduções organizam esse versículo dizendo, portanto, não se envergonhe. Ou seja, tendo em vista que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, tendo isso em vista, Timóteo, eu quero que você não se envergonhe. Não devemos pensar que Timóteo já estava numa fase, ou estava numa fase, de se sentir envergonhado com as coisas que dizem respeito a Deus. Ao que parece, essa não é a ideia do texto. A ideia do texto não é que Timóteo estava falhando nessa área e se sentindo envergonhado com a pregação do Evangelho ou com o apóstolo Paulo que estava preso. Essa não é a ideia, irmãos. Mas Paulo previa que isso poderia acontecer. Paulo, analisando o perfil de Timóteo, talvez tenha pensado, olha, embora ele não esteja indo por esse caminho, é importante que eu o alerte acerca desse perigo. Afinal de contas, estamos passando por uma situação de perseguição. Pessoas já me abandonaram. Nós vemos isso no versículo, na segunda parte do capítulo 1, onde ele diz, estás ciente de que todos da Ásia, versículo 15, estás ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Já haviam pessoas abandonando o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo decide encorajar o jovem Timóteo e exortá-lo, dizendo para que ele não se envergonhasse. E o que é isso? O que, afinal de contas, é essa vergonha? Será que Timóteo, por ser alguém tímido, poderia estar se sentindo acuado, amedrontado? Será que era timidez? Nós não sabemos exatamente, mas podemos supor, irmãos, que por conta desse perfil um pouco mais tímido do jovem Timóteo, ele poderia se sentir amedrontado e ameaçado diante dos opositores da fé. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo diz, não se envergonhe. E do que o jovem Timóteo não deveria se envergonhar? O texto diz, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Não se envergonhe de falar acerca do testemunho do nosso Senhor. Com base no contexto dessa passagem, especialmente versículos 9, 10, 11, 12, nós entendemos aqui que o Senhor a qual Paulo se refere não é Deus Pai, mas sim Deus Filho. O jovem Timóteo, portanto, irmãos, não deveria se sentir envergonhado em testemunhar ou a falar a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho do Senhor. Timóteo era agora um pastor. Uma série de dificuldades e desafios estava diante dele. Então é oportuno que o apóstolo Paulo o encoraje a pregar os desígnios de Deus, a não se envergonhar, a não ter medo, a ter coragem de expor o Evangelho. E de fato, irmãos, pregar o Evangelho é necessário coragem. Sobretudo em um contexto onde a pregação da verdade não é popular, como era o caso em 2 Timóteo e como é o nosso caso hoje em dia. Não é popular falar acerca das verdades de Deus. Não é popular falar acerca do Evangelho que transforma e que muitas vezes nos constrange. Não é popular, meus irmãos, lançarmos mãos do texto bíblico e expor ele como ele de fato é. Os pregadores de hoje em dia estão preocupados em causar sensações nas pessoas. Os pregadores de hoje em dia estão preocupados
em fazer com que as pessoas tenham experiências. Mas o pregador da verdade não tem essa preocupação. O pregador da verdade quer causar, sim, uma transformação, mas resultado da exposição séria das Escrituras. Nós aqui na igreja não temos a menor intenção de causar sensações místicas em vocês. Nós não temos a menor intenção em fazer com que vocês saiam daqui dizendo coisas do tipo: olha, hoje eu assisti o culto e foi uma bênção. Não estamos aqui, irmãos, para assistir o culto. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. E quando nós subimos aqui para pregar a palavra, nós queremos que a palavra de Deus, e ela só, transforme a vida dos irmãos. Nós temos um real interesse de expor a palavra. E em expondo a palavra, nós queremos que ela cause transformações, ou uma transformação real na vida dos irmãos. E é por isso que nós oramos, como oramos agora há pouco, pedindo a Deus que nos dê coragem para expor o Evangelho, para expor a palavra, mesmo ela não sendo nada popular nos dias de hoje. O Evangelho, ele nos desafia, o Evangelho, ele nos constrange. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, e sabendo dos desafios que estavam diante de Timóteo, ele exorta o jovem Timóteo a não sentir vergonha, a não se acovardar, a não sentir medo. Portanto, irmãos, essa é a primeira qualidade do servo fiel. Ele não teme a exposição do Evangelho. Ele se enche de coragem para pregar a verdade, para pregar o Evangelho. Evidentemente que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui a Timóteo, e a primeira aplicação disso viria para nós, pastores e líderes dessa igreja. Mas todos nós, irmãos, temos o dever de expor a verdade, e de pregar a verdade, e de falar acerca do Evangelho. Existe um grande pregador, um pregador calvinista, que viveu no século XVIII, e é muito interessante, porque a editora Fiel lançou um livro, uma série de livros falando sobre vários homens de Deus. O nome dessa série é Um Perfil de Homens Piedosos. E esse pregador, chamado George Whitefield, ele viveu no século XVIII, foi um grande pregador ali na Inglaterra. E num trechinho desse livro, diz o seguinte, vou ler brevemente para os irmãos, destacando aqui como esse homem era cheio de coragem e intrepidez na exposição da verdade, mesmo diante de grandes desafios. Veja o que diz. Entretanto, ataques cada vez maiores pela imprensa e zombadores em suas reuniões ao ar livre, ele perseverou na pregação por toda a Inglaterra. Permaneceu inabalável em face à oposição. Então ele diz, Whitefield dizendo: fui honrado por terem sido jogados contra mim algumas pedras, bem como terra, ovos podres e pedaços de gatos mortos. Então a narrativa continua. Certa vez um homem tentou tirar a vida de Whitefield, tentando apunhalá-lo. Em outras ocasiões, foram contratados tocadores de tambores e cornetas para abafar a pregação com barulho. E ele foi atacado fisicamente e apanhou. Novamente Whitefield dizendo: recebi muitos socos e feridas. Um foi especialmente grande, perto da minha têmpora. Pensei em Estevão. Tinha grande esperança de que, como ele, eu fosse morto e chegasse em sangrento triunfo até a presença do meu mestre. Irmãos, eu não sei quais são as experiências que os irmãos já tiveram na exposição do Evangelho. Eu posso acreditar que nenhum de vocês passaram por uma situação parecida com essa de Whitefield.
Mas certamente vocês já sofreram oposição. E diante dessas oposições é comum que nós nos sintamos acovardados, intimidados. Mas nós, irmãos, não devemos nos intimidar. Nós não devemos recuar. Nós devemos, isso sim, nos encher de coragem e pregar o Evangelho. E qual é o conteúdo, então, da nossa pregação? Qual é o conteúdo do Evangelho? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. O que, pastor Robson, eu devo dizer, então? Qual deve ser o meu testemunho? Qual é o conteúdo do meu testemunho acerca de Cristo? Veja o que diz. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, a qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse deve ser o conteúdo da nossa pregação. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Veja o que diz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vô-la entreguei, ou vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa, meus irmãos, ou esse deve ser o conteúdo do nosso testemunho. É isso que nós devemos pregar aos outros. E nós devemos, sim, nos encher de coragem e falar acerca de Cristo para as outras pessoas. Eu não sei a realidade de cada um aqui. Eu não sei mesmo a realidade de cada indivíduo que está aqui hoje me ouvindo, ou de cada pessoa que está me vendo agora pela internet. Eu não sei. Talvez vocês tenham se sentido acuados na tarefa de expor o Evangelho, com medo de serem pessoas ridicularizadas, desprezadas, perseguidas, hostilizadas. Eu não sei mesmo. Talvez esse seja o medo de vocês, ou não. Talvez não haja esse medo. Talvez é apenas um receio tolo. Evidente que isso não se aplica a todos. Há pessoas engajadas na tarefa de anunciar o Evangelho. Eu sei que há pessoas assim aqui. Mas eu quero encorajá-los, irmãos, de fato, de se dedicarem na tarefa de anunciar o Evangelho, com coragem, com intrepidez, sem medos tolos de serem ridicularizados, sem medos de serem hostilizados. A salvação em Cristo Jesus é algo maravilhoso e nós devemos de fato anunciar isso. Anuncie isso, portanto, irmãos, no trabalho de vocês, se isso for possível fazer no contexto de trabalho. Faça isso na escola de vocês, entre seus familiares, entre seus amigos. Fale da bondade de Deus, fale do juízo de Deus, fale acerca da ressurreição de Cristo Jesus. Fale, meus irmãos, compartilhe o Evangelho. Não se sintam acuados, não se sintam amedrontados. Fale, de fato, e não se sintam intimidados por isso. O apóstolo Paulo diz, não se envergonhe, não tenha medo, pregue. Essa, então, é a primeira qualidade do servo corajoso. E nós devemos ser corajosos na tarefa de anunciar o Evangelho. Mas essa não é a única qualidade que o servo corajoso deve nutrir. Existe uma outra qualidade. E essa qualidade se encontra na continuação do nosso versículo, que diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem
de seu encarcerado, que sou eu, o apóstolo Paulo dizendo. Você não deve se sentir envergonhado em testemunhar acerca de Cristo, em pregar o Evangelho. E também não deve se sentir envergonhado do encarcerado de Cristo, que sou eu, Paulo falando. Como nós já lemos aqui no versículo 15 desse primeiro capítulo, nós vemos que o apóstolo Paulo já estava sendo abandonado, já havia sido abandonado por algumas pessoas. Então ele diz a Timóteo: Timóteo, não se envergonhe de mim, não tenha receio de ter a sua fama abalada por uma associação comigo. E essa é, irmãos, a segunda qualidade do servo fiel e corajoso. Ele busca se associar a outros crentes. Ele não tem receio de se associar à igreja de Jesus, à igreja de Jesus Cristo. Timóteo não deveria temer se associar ao apóstolo Paulo. Veja o que diz novamente, e eu quero ler com atenção esse versículo com os irmãos, o versículo 15 de 2 Timóteo. Veja o que diz: estás ciente, Paulo chamando a atenção de Timóteo para uma realidade presente na vida do apóstolo Paulo. Estás ciente de que todos, irmãos, não é evidentemente todos em absoluto, é uma força de expressão. Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. O apóstolo Paulo estava diante de uma realidade de abandono, de desprezo. As pessoas, pelo menos essas pessoas que ele cita, não estavam, por algum motivo, buscando se associar a ele. Portanto, ele foi abandonado. Irmãos, nós vivemos uma realidade hoje muito delicada. E que realidade é essa? Nós vivemos uma realidade onde os crentes, existem muitos crentes, obviamente, pessoas ditas crentes, existe um movimento popular aí, em torno do evangelicalismo, onde muitas pessoas se dizem ser cristãs, e participam ali, eventualmente, de alguma igreja, mas não costumam ficar muito tempo ali, e saem pulando de galho em galho. Essas pessoas não se associam com outros irmãos fiéis. E esse é um perigo que nós devemos evitar aqui na nossa igreja. Nós devemos evitar a tendência de não estar associado ao corpo de Cristo. Nós devemos evitar a tendência de não nos associarmos uns aos outros aqui na nossa igreja. Muitas pessoas, eu vejo aqui de cima alguns bancos vazios, bancos que certamente poderiam estar sendo ocupados por outros membros da nossa igreja. E eu sei que alguns membros da nossa igreja não estão aqui porque passam por dificuldades no campo da saúde. Mas sei também que há membros da nossa igreja que não estão aqui não por motivos relacionados à saúde, mas por outros motivos. E eu não sei se essas pessoas estão me vendo pela internet. Aqui, certamente, não estão, afinal de contas, eu acabei de dizer que os bancos estão vazios. E a minha preocupação real é saber a que esses irmãos estão se associando. Porque se eles não estão se associando à nossa igreja, se eles não estão sendo corajosos e buscando se associar à nossa igreja, ao que eles estão se associando? Há pessoas que nós não vemos há meses, há mais de um ano. Não sabemos por onde andam essas pessoas.
Não sabemos por onde andam esses irmãos. E eu me sinto no dever, como pastor aqui da igreja, de alertá-los acerca do perigo de não estar associado ao corpo de Cristo. Nós não devemos ter medo, vergonha de estar associado ou associados ao corpo de Cristo, à nossa igreja. Portanto, eu digo isso com um certo peso no coração, mas devo dizer e exortar os irmãos para que sejam corajosos e busquem se associar ao corpo de Cristo, associar aos crentes aqui da nossa igreja. Paulo, ele compara o serviço cristão ao serviço de um soldado. Nós vemos isso no capítulo 2, versículo 1. Ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. O servo fiel é alguém que se associa ao corpo de Cristo e age como um soldado pronto a servir, um soldado pronto a sofrer as consequências de fazer parte de um corpo, de fazer parte de um grupo que professa e vive o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, sejam corajosos no anúncio do Evangelho, sejam corajosos buscando se associar aos outros crentes, especialmente os crentes aqui da nossa igreja. Não tema, não se envergonhe. O apóstolo Paulo, ele diz, ainda nesse trecho, que ele é um encarcerado do Senhor. Paulo, ele poderia dizer: eu sou um encarcerado de Nero. Afinal de contas, ele estava ali preso em virtude desse decreto que Nero havia proclamado aí, dizendo que a religião cristã era agora uma religião ilegal. Mas Paulo, ele não diz isso. Paulo, ele diz a Timóteo que ele era um encarcerado do Senhor. Isso diz respeito ao fato de que Paulo tinha consciência de que as suas cadeias, sim, foram, de alguma forma, orquestradas pelo Senhor, para que Deus, a partir disso, cumprisse os seus propósitos. Momentos, apenas um parênteses aqui, momentos de adversidades eventualmente sobrevêm. E passamos por momentos de dificuldades, momentos muitas vezes difíceis de lidar, mas devemos confiar, irmãos, na soberania de Deus. Devemos confiar no poder de Deus e saber que as situações difíceis que nos sobrevêm, muitas vezes são usadas por Deus para trabalhar o nosso caráter. Nós não sabemos dos detalhes, dos planos de Deus, mas sabemos que Ele é soberano, Ele é poderoso, tudo vê. Veja o que diz Salmos, capítulo 115, versículos de 1 a 3. Diz o seguinte: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. O apóstolo Paulo, ele sabia, sim, que as suas cadeias tinham um propósito específico. Na ocasião da sua prisão domiciliar, que nós lemos lá em Atos 28, ou acerca dessa prisão, ele diz em Filipenses, capítulo 1, do 12 a 14. E eu quero destacar aqui essa noção que o apóstolo Paulo tinha, de que as suas prisões tinham um propósito específico. Diz o seguinte, Filipenses 1,
Versículos 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O apóstolo Paulo sabia, sim, que suas cadeias tinham um propósito específico. Não só essa prisão na qual ele esteve, domiciliar, que nós lemos, como eu disse, em Atos 28, mas também essa prisão aqui, a prisão mamertina. O apóstolo Paulo, ele sabia que ele era que embora ele fosse o encarcerado de Nero, ele era, antes de tudo, um encarcerado do Senhor. Havia, sim, um propósito específico para as suas cadeias, para a sua prisão. E o que isso diz respeito a nós? O que nós devemos retirar de lições, sabendo que o apóstolo Paulo encoraja Timóteo a ser alguém destemido, não envergonhado, acerca das cadeias do apóstolo Paulo. Como isso se aplica a mim? Bem, irmãos, eu já disse. Nós devemos ser corajosos e buscar estar associados ao corpo de Cristo. Eu não simpatizo com a ideia de que um membro de um corpo pode viver desassociado desse corpo. Eu não entendo isso. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós lemos que somos parte de um corpo, o corpo de Cristo. E cada um de nós, cada membro desse corpo, tem uma função específica. Portanto, para mim, é muito estranho saber que existem membros do corpo desassociados do corpo. E é difícil para mim conceber a ideia de que esse membro desgarrado do corpo está produzindo bons frutos. É por isso que nós nos preocupamos. A nossa ideia, irmãos, não é apenas ver a igreja cheia e com isso nós termos o nosso ego massageado. Nossa, como a minha igreja é abundante de pessoas. Não é isso. Deus colocou em nosso coração um zelo pelos irmãos. De maneira que quando nós pensamos em pessoas que não estão no nosso meio, fazendo parte desse corpo, integrado a esse corpo, nós nos preocupamos. Por onde andam esses irmãos? Por onde andam essas pessoas? E nós devemos, irmãos, nos preocupar de fato com isso. Nós não devemos imaginar que o simples fato de estarmos aqui supre a lacuna que existe. Nós somos parte de um corpo. E como parte de um corpo, nós devemos servir uns aos outros. Aonde, afinal de contas, eu vou poder exercer o meu dom se não for aqui na igreja? Aonde nós poderemos aplicar a disciplina bíblica se não for aqui, juntos, como corpo? Irmãos, isso é muito sério. E nós devemos levar isso a sério. Nós devemos olhar para a igreja não como uma comunidade apenas, um grupinho, onde nós nos reunimos e no final do culto tomamos um café e depois vamos para nossas casas. Não é isso. Nós fazemos parte de um corpo e devemos nos comportar como soldados, engajados, empenhados na tarefa de glorificar a Deus, de expandir a sua palavra para o mundo e seguir unânimes, dedicados nisso. É por isso que, certamente, o apóstolo Paulo se preocupava com Timóteo. Ele queria que o jovem Timóteo estivesse associado a ele, sem medo, sem receio, sem
o medo de ter a sua fama prejudicada pelo fato de estar associado a alguém que estava preso. O apóstolo Paulo, então, exorta o jovem Timóteo. Nós devemos ser corajosos, irmãos. O servo fiel é alguém corajoso. E ele é corajoso não só enquanto ele prega o evangelho, mas ele é corajoso também na medida em que ele se associa ao corpo de Cristo, a outros crentes, que somos nós. Muito bem. Nós aprendemos então duas qualidades acerca do servo fiel. E qual será então a terceira? Qual é a terceira atitude que qualifica o servo fiel como alguém corajoso? Veja o que diz a continuação do nosso versículo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O servo corajoso, e essa é a terceira e última qualidade, o servo corajoso se dispõe a sofrer pelo Evangelho. O apóstolo Paulo inicia essa segunda parte do versículo dizendo, pelo contrário. Ou seja, você não deve ser alguém envergonhado, você não deve temer a exposição ou dar testemunho acerca do Evangelho, você não deve se sentir envergonhado comigo, que sou um encarcerado do Senhor. Ao invés disso, você deve participar comigo dos sofrimentos, o sofrimento a favor do Evangelho. O apóstolo Paulo, mais uma vez, estava preso, e o jovem Timóteo deveria ter essa disposição de sofrer em prol do Evangelho, ou em prol do Evangelho. E essa realidade, irmão, a realidade do sofrimento, na medida em que nós nos dedicamos ao serviço cristão, é uma realidade muito presente. Notem a quantidade de vezes que o apóstolo Paulo fala sobre essa realidade do sofrimento, somente aqui, nessa carta, na segunda carta a Timóteo. Veja o que diz. Nós lemos aí, acabamos de ler, o versículo 8, que ele instiga Timóteo a sofrer com ele em favor do Evangelho. No versículo 12, veja o que diz, no capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele diz, é por isso que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo por dar testemunho acerca de Cristo, por me associar a Cristo. Novamente, capítulo 2, versículos 8 a 9, veja o que o apóstolo Paulo diz. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas. Mais uma vez, Paulo destacando a realidade do sofrimento na medida em que ele serve a Cristo. Por fim, no capítulo 3, veja o que diz, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 12. O apóstolo Paulo diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Notem, irmãos, que a realidade do sofrimento, na medida em que se serve a Cristo, é uma realidade presente. Nós não podemos imaginar que ao servir ao Senhor, e ao nos dedicarmos ao serviço cristão, isso não vai causar em nós certo sofrimento. O sofrimento que Paulo destaca aqui é um sofrimento físico até. É um sofrimento que ameaçava a sua vida. Paulo aqui estava diante da morte e ele sabia disso.
Nós não devemos, irmãos, também ter essa ideia de que o serviço cristão não vai exigir nada de nós. O serviço cristão vai, de fato, exigir muitas coisas de nós. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele diz: pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O apóstolo Paulo sabia que Timóteo não poderia contar com as suas forças. O apóstolo Paulo alerta Timóteo acerca da realidade de que o trabalho cristão é exercido na dependência do Senhor. Timóteo, então, é encorajado a se prostrar diante de Deus, obviamente, e exercer o serviço cristão na força que Deus supre. Veja o que diz 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Irmãos, é Deus que nos capacita a exercer o serviço cristão. É Deus que nos encoraja. É Deus que nos habilita a exercer o serviço cristão. Bem, quando nós chegamos em Hebreus, capítulo 13, versículo 23, nós vemos que, ao que parece, o jovem Timóteo seguiu as recomendações do apóstolo Paulo. Veja o que diz o autor aos Hebreus escrevendo: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele, caso venha logo, vos verei. Alguns estudiosos dizem que esse Timóteo aqui não é o Timóteo a quem Paulo escreveu a segunda carta, mas o jovem Timóteo havia seguido os conselhos do apóstolo Paulo e foi preso. Ao que parece, ele de fato se dispôs a sofrer, assim como o apóstolo Paulo estava sofrendo. Talvez você esteja pensando: eu estou disposto a sofrer pelo Evangelho. Eu estou disposto a sofrer no serviço cristão. Eu quero me dedicar ao serviço cristão e quero sofrer por isso. Eu quero ir para a África. É para lá que eu vou. Eu vou para a África, eu vou fazer missões e vou sofrer pelo Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus que Ele tenha colocado em seu coração um desejo real de se tornar um missionário em países como esse. Mas talvez você não tenha que ir até a África para sofrer pelo Evangelho. Eu não sei se todos vocês sabem, devem saber sim, lógico, que enquanto nós estamos aqui, existem pessoas se sacrificando, em alguma medida, para que o Evangelho, para que a palavra seja pregada e anunciada. Enquanto eu prego aqui e vocês me ouvem, existem irmãos lá fora, na rua, olhando nossos carros. Pessoas se sacrificando para que a palavra de Deus possa ser pregada e para que os irmãos estejam aqui livres de preocupações. Os irmãos devem saber que, enquanto eu prego aqui, há pessoas cuidando da segurança da nossa igreja. Há pessoas, não hoje, mas em outros dias, há pessoas na cantina preparando um café para que, quando o nosso tempo aqui acabe, nós tenhamos condição ou condições de nos reunir lá embaixo para um momento de comunhão. Pessoas que estão se sacrificando em prol do Evangelho. Há pessoas aqui atrás ensinando nossos filhos, cuidando dos nossos filhos, instruindo os nossos filhos. Na verdade, pessoas que estão dispostas a se sacrificar em prol do Evangelho. Talvez você que me ouve
Talvez você não precise ir até a África para sofrer pelo Evangelho. Talvez o que você precisa é simplesmente fazer parte, por exemplo, da escala da segurança. Ou talvez da sonotécnica. Tem irmãos ali preparando tudo para que o nosso tempo aqui seja favorável. Talvez o que você precise é fazer parte do ministério infantil e fazer a sua contribuição ali, se dispondo a sofrer pelo Evangelho. Eu iniciei dizendo que eu não estou aqui para, nenhum dos pastores estão aqui, na verdade, para causar sensações nos irmãos, para entreter os irmãos. Mas é isso que as pessoas buscam aí fora. Eu não tenho, mais uma vez, a menor intenção disso. O meu compromisso é sobretudo com Deus e com a verdade. E essas coisas que eu disse aqui, eu sei que são coisas duras, coisas não muito palatáveis, mas são coisas necessárias de serem ditas. Se você quer ser um servo fiel e corajoso, você não precisa matar uma aranha gigante, mas você precisa, isso sim, pregar o Evangelho com coragem. Você precisa se associar aos crentes fiéis, especialmente os crentes aqui da nossa igreja. Essa é a igreja que Deus nos deu. Essa é a igreja que Deus nos deu. Essa é a preciosa igreja que Deus nos deu. E nós devemos, por fim, estar dispostos a sofrer pelo Evangelho. Devemos abrir mão do nosso conforto, abrir mão, muitas vezes, dos nossos momentos de lazer, e sofrer pelo Evangelho. E trabalhar com dedicação, com afinco. Irmãos, eu não sou contra o lazer, não sou contra as férias, não sou contra o entretenimento, absolutamente. Mas a sensação que eu tenho é que o entretenimento, o lazer, se tornou um ídolo. Eu tenho a impressão de que para algumas pessoas vir à igreja 2 vezes no domingo é o fim do mundo. Eu tenho tentado impregnar a minha mente cada vez mais com a realidade de que o nosso tempo aqui é passageiro, irmãos. Esse aqui não é o nosso lugar de descanso. Esse aqui não é o nosso lugar de férias, de lazer. Não é, esse não é de fato o lugar onde nós desfrutaremos em abundância dessas coisas. É por isso que nós devemos ser comedidos no lazer, no descanso e no entretenimento. Porque senão, o que será de nós? Alguém pode dizer, você está dizendo isso porque você é pastor. Eu não sei o que me distingue de cada um de vocês. Eu também acordo às 8 da manhã e volto para casa, ou saio do trabalho às 18 horas. Eu também estudo. Eu também tenho as dificuldades como aluno. Eu também sou pai, eu também sou filho, eu também sou marido, eu também sou amigo, eu também faço parte dessa igreja. E eu preciso tornar essas coisas evidentes para encorajar os irmãos a arregaçarem suas mangas e a se dedicarem ao serviço cristão com desprendimento, sem receio algum. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Poderoso Deus, nós te louvamos por tua palavra. Muito obrigado por nos desafiar e nos exortar. Eu suplico ao Senhor em favor da minha vida e em favor da vida dos meus irmãos queridos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja.
Que o Senhor faça de nós, Pai amado, servos fiéis e corajosos, dispostos a anunciar a Tua palavra com intrepidez. Dispostos, Senhor, a nos associar ao corpo de Cristo, porque fazemos parte desse corpo. Nos ajuda também, Senhor, para a glória do Teu nome, a nos deter no trabalho, no serviço cristão, dispostos a sofrer pelo Evangelho. Muito obrigado, porque a Tua palavra, embora nos desafie e muitas vezes nos constranja, ela nos impulsiona. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.